Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver: Conselho Nacional do Ministério Público lança relatório com o retrato da violência contra comunicadores no Brasil. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos promove fórum sobre prevenção ao suicídio. O MPTV está no ar. O Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, CAOP, promoveu no auditório do prédio das Promotorias de Justiça da capital um fórum com representantes de várias instituições municipais e estaduais para discutir a criação de um plano estadual de prevenção ao suicídio. Sobre este assunto, conversamos agora com a promotora de justiça Cristiane Maia Lago, que é a coordenadora do CAOP Direitos Humanos. Olá, promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Obrigada, Daciana. Promotora, a senhora assumiu o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos no mês de março deste ano, né? E o CAOP tem 3 projetos. Um é o das drogas, né? Quem escolhe o seu caminho, você ou as drogas. Tem esse que é montar esse plano estadual de prevenção ao suicídio, mas também tem outros projetos ainda em desenvolvimento, né? Exatamente. O projeto que nós estamos preparando, que será lançado em breve, é exatamente o projeto que eu considero nesse momento o principal do CAOP de Direitos Humanos, que é conhecendo e divulgando os direitos humanos. Nossa intenção é promover uma melhor divulgação do que são efetivamente os direitos humanos, para que a sociedade conheça, cobre das autoridades e que eles sejam realmente efetivados. Ainda existe uma ideia muito errônea do que seja direitos humanos e de que forma ele atua? Exatamente. Quando se pensa em direitos humanos, se associa muito facilmente aos direitos dos presos, aos direitos dos bandidos, e não é bem assim. Os presos têm direitos, como qualquer outro cidadão tem direito, mas os direitos humanos, eles são direitos da categoria humana, são direitos da família humana. E um dos direitos assim muito importante que nós precisamos destacar muito é exatamente o direito à vida. Daí a importância de, dentro do CAOP dos Direitos Humanos, nós tratarmos da prevenção às drogas e da prevenção ao suicídio. Promotora, esse fórum que foi realizado contou aí com várias organizações para discutir a proposta da criação desse plano estadual. Qual é o objetivo desse plano? Como é que se idealizou? Como é que se vem pensando nesse plano? Esse plano, ele é uma orientação de uma lei federal, todos os estados têm que ter. Atualmente, 5 estados no Brasil já estão trabalhando, já estão em fase de acabamento dos seus planos estaduais, que são exatamente aqueles estados onde os índices de suicídio são muito altos, a partir de dados que esses estados colheram. Como, por exemplo, aqui perto de nós, o Piauí, nós temos Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, estado de Amazonas, são 5 estados que estão fazendo o projeto piloto. Mas o Maranhão também, em obediência à lei federal, deve ter esse plano e nós estamos organizando nesse fórum com representações de todas as categorias da sociedade, do poder público e da sociedade civil. E a ideia, Dalciana, é exatamente preparar uma estratégia de ações preventivas, óbvio, ações preventivas junto às escolas, junto aos órgãos envolvidos, porque, por exemplo, Secretaria de Segurança Pública, nós sabemos que hoje existe um grande índice de profissionais que trabalham na área de segurança pública, como trabalham também na área de saúde. Os casos de suicídio, eles estão aumentando em determinadas categorias profissionais. Nessa área de segurança pública, na área de saúde, são áreas assim que realmente os índices são grandes. Então, nesse momento do fórum, nós estamos coletando as contribuições de cada setor para preparar esse plano estadual. Durante esse fórum foram criadas 2 comissões. Qual é a finalidade de cada uma? Uma das comissões é uma comissão que vai ser responsável pelos dados estatísticos. Sim. Porque, infelizmente, os dados estatísticos que nós temos, eles são precários. São muito simplórios, não podemos dar total credibilidade para esses dados, então nós temos que ter realmente um mecanismo de termos esses dados para que eles sejam fidedignos. Então, nós formamos o número de suicídios registrados deve ser bem maior do que o que nós tomamos conhecimento.
nós tomamos conhecimento de dados a partir da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão e da Secretaria da Secretaria Municipal de Educação. Então, é de um único setor somente do Estado, né? Sim. Da área das escolas públicas do Estado e do município. E mesmo nessas escolas, que não alcançam todos os estados, por exemplo, informações da cidade de Balsas, nós não temos, da cidade de Grajaú. Então, em virtude disso, em virtude da deficiência desses dados, nós resolvemos montar uma comissão, para essa comissão preparar uma forma de coletar esses dados com mais realidade, retratando melhor a realidade dessa situação no estado do Maranhão. A segunda comissão é a comissão que nós chamamos, que essa comissão vai preparar as estratégias de ação. Como que nós vamos abordar? E aí nós temos pessoas da área da psicologia, da psiquiatria, né, que estarão contribuindo para que se prepare a melhor forma de abordar o tema. Todos nós sabemos que, assim também como o tema das drogas, a questão do suicídio é um tema sensível, delicado, que tem que ser abordado da forma correta para que não surta um efeito contrário do que se pretende, que é exatamente a diminuição dos índices de suicídio, de tentativa de suicídio, que é bom que se destaque que as tentativas, os números de tentativas são maiores do que efetivamente o número de suicídios, e também automutilação. E aí nós vamos trabalhar também a questão da depressão, principalmente no universo escolar. Nessa reunião, nesse fórum, muitas das instituições ali representadas demonstraram a necessidade de ter um trabalho dentro das suas repartições, né? Dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara de Vereadores, das secretarias estaduais, secretarias municipais. Então a gente observa que é um problema que realmente tem acontecido em todos os espaços sociais, poder público, sociedade civil, e deve ser enfrentado com muita seriedade, porque dados hoje da Organização Mundial de Saúde apontam que é um caso de saúde pública. Muitas pessoas estão recorrendo ao suicídio porque não estão encontrando apoio dentro da sociedade para tratar uma doença que se chama depressão, outra doença, ansiedade e todo tipo de sofrimento humano que as pessoas têm enfrentado nessa sociedade pós-moderna que vivemos. Eu achei interessante a abordagem de começar a se pensar também com esse tema nas escolas, porque realmente também aumentou o número de adolescentes, né, de crianças envolvidas nesse tipo de notícia, infelizmente, né? Infelizmente. Inclusive, os primeiros dados que nós temos, que daí surgiu a ideia do fórum, foi exatamente das escolas. As escolas que nos convocaram, foram as escolas que trouxeram essas informações, automutilação, são dados realmente que a gente fica assustado, impressionado, porque eles não são divulgados e existem até orientações no sentido que realmente não se deve dar muito destaque, principalmente na mídia, tem manuais que orientam, inclusive sobre isso, os profissionais da área da mídia, para que não sejam divulgados. Na verdade, você tem que trabalhar de forma discreta, de forma responsável, abordando da forma correta, como a área médica orienta. Como a senhora mencionou agora há pouco, nós vivemos numa pós-modernidade, onde a internet ganhou muita força, as redes sociais também. Hoje em dia, tudo que se faz está nas redes sociais de forma simultânea e instantânea, né? Até que ponto as redes sociais são nocivas a essas pessoas que têm esse perfil? É uma discussão realmente muito grande com relação às redes sociais atualmente. Nós sabemos a importância das redes sociais, que elas são positivas, são um espaço realmente que pode ser utilizado de uma forma muito edificante, mas também pode prejudicar, exatamente, pode prejudicar. No caso de uma pessoa que está num quadro de depressão, num quadro de ansiedade, muitas vezes essas redes sociais elas podem ter um efeito contrário na vida dessas pessoas, né? E a orientação que nós observamos muito nesse sentido é de que, no caso de crianças e adolescentes, é que os pais, assim como na questão das drogas, acompanhe, esteja perto, fiscalize, veja o que os seus filhos estão assistindo. Nós temos que ter essa preocupação. Aqueles que são responsáveis por jovens, por crianças, têm que ficar acompanhando o que os seus filhos estão assistindo, o que eles estão vendo, porque realmente, antigamente, a gente tinha um controle maior com relação aos nossos filhos, onde eles iam, nós sabíamos onde eles estavam. Por exemplo, você poderia muito bem deixar o seu filho meia-noite numa praça, lá na Praça Deodoro, dando exemplo aqui de São Luís.
Não, pai nenhum vai fazer isso, né? Deixar no horário desse arriscado. Mas hoje a rede social traz esse perigo para dentro dos quartos dos nossos filhos, para dentro da nossa casa. Então nós temos que ter muita atenção realmente na criação e educação dos nossos filhos, mais do que nunca hoje em dia. Esse assunto tem sido muito discutido, hoje realmente tem se dado um pouco mais de atenção a ele realmente. E em relação ao atendimento, hoje em dia pode-se considerar que há uma certa estrutura para atender esse tipo de pessoas? Nós temos os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, tem também CVV, né, que é um Centro de Valorização da Vida, é bom destacar até o número, que é 188, é um número do telefone que as pessoas podem utilizar quando for necessário. Temos os CAPs AD, temos os sistemas de saúde. Então, realmente a rede, na verdade, é uma rede da área de saúde. Por isso é que é uma questão de saúde pública. A rede de atendimento ela é toda voltada para a rede de saúde. E então, nesse fórum, nós detectamos também a importância das escolas tomarem conhecimento onde fica, qual a localização do centro de atenção psicossocial mais próximo daquela escola. Porque na hora que for detectado um episódio dessa natureza no ambiente escolar, a escola fazer o encaminhamento desse aluno para o CAPS mais próximo. Promotora, o projeto institucional Quem Escolhe o Seu Caminho, Você ou as Drogas, idealizado pela senhora, que está aí em grande parte das comarcas do Maranhão, está concorrendo, né, ao Prêmio Inovare 2019. Foi uma grata surpresa, né? Exatamente. Nós estamos muito felizes, fomos selecionados nessa primeira etapa, já passamos pela fiscalização da equipe, né, das consultoras do Inovare aqui em São Luís, que verificam em loco, né, a consistência do projeto, e aí nós estamos agora na expectativa das outras etapas e estamos muito ansiosos por esse resultado positivo, porque é uma campanha que realmente tem um alcance muito grande no estado do Maranhão. Promotora de Justiça Cristiane Maia Lago, coordenadora do CAOP dos Direitos Humanos, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Eu que agradeço, obrigada. No próximo bloco, Conselho Nacional do Ministério Público lança relatório com o retrato da violência contra comunicadores no Brasil. É um instante só. No último dia 30 de abril, na sede do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, foi divulgado o relatório Violência contra Comunicadores no Brasil, que registra 64 assassinatos de comunicadores no país nos últimos 20 anos. Elaborado pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, no Maranhão, também há registros de jornalistas assassinados. Sobre esse assunto, eu converso agora com o promotor de justiça Cláudio Cabral Marques, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Olá, tudo bom, Nelson? Promotor, qual a sua avaliação a respeito dessa estatística de homicídios, de mortes de profissionais na área de comunicação de uma forma geral? Olha, como você falou, né, isso foi um apanhado da Estratégia Nacional de Segurança Pública, que acionou os Ministérios Públicos Estaduais de 1995 até agora, esse ano de 2019. Nós temos 64 casos, né, de profissionais de comunicação, desde jornalistas, blogueiros, comunicadores, radialistas, né, que eles foram assassinados em razão do exercício da profissão. O Maranhão é o terceiro colocado nesse ranking, né? Nós temos primeiro Rio de Janeiro com 13 casos, nós temos depois a Bahia com 7 casos e o Maranhão tem 6 casos. Desses 6 casos, nós fomos acionados para ter essas estatísticas. Nós temos, nesse momento que nós repassamos esses dados, nós tínhamos apenas 2 casos localizados e julgados, né? Que é o caso do Jorge Vieira em Timon e o caso do Décio Sá, aqui em São Luís, que na verdade não está completamente julgado, apenas os executores é que estão julgados, né? É o que se sabe. Os outros casos, né, eles ou não têm sequer inquérito, ou eles se perderam, né? Mas uma nova tentativa agora do CAOP criminal, nós localizamos o caso de Grajaú, Manuel Messias, né? Ou seja, de 6 casos, né, nós temos apenas 3, 1 em tramitação e 2 julgados. 50% se perdeu. E aí você podia me perguntar, mas qual é a razão, né, dessa situação? Que tem 50% já perdido.
Eu acho que o Ministério Público, eu tenho falado isso até em Brasília, na ENASP, no Conselho Nacional, ele precisa aprimorar o seu controle externo da atividade policial, né? Ele tem que realmente ter acesso ao gerenciamento, à gestão das delegacias de polícia em razão dos inquéritos policiais. Nós temos que ter o controle desde a ocorrência, se essa ocorrência se transformou em um inquérito policial, e a conclusão, né? Nós temos inúmeros casos, né, inúmeros inquéritos, né, que não chega a lugar nenhum. Falta investigação, é uma coisa que está se debatendo em todo o Brasil, né, a situação da Polícia Civil. Nós precisamos estruturar, renovar os quadros, né, da Polícia Civil. Porque investir na Polícia Técnica, né? Exatamente, perfeito. Então, a Polícia Civil e a Polícia Técnica. Não adianta só prender, nós temos que investigar e nós temos que julgar, ou absolver ou condenar. Nós não podemos deixar casos graves como esse ficar realmente, não só impunes, mas sem qualquer investigação. Baseado nesse relatório que foi divulgado, que tipo de medida, de ferramenta, de estratégia pode ser formulada a partir desses dados que foram divulgados no mês passado? É isso que eu estava lhe falando. Eu acho que nós temos que aprimorar o nosso controle externo, nós temos que acompanhar melhor esses inquéritos policiais. Aqui na capital, nós temos 3 promotorias de controle externo, eu sou um dos titulares. Hoje a gente pode dizer que a gente sabe a situação dos inquéritos, acompanha desde a tramitação, os prazos, quantas dilações de prazo são pedidas, se ele tem ainda alguma viabilidade ou não. Também nós não podemos assim ficar indefinidamente com esses inquéritos, indo e voltando para a central de inquéritos sem qualquer resolutividade. Nós temos que centrar nossas ações num princípio que ele é pouco utilizado na administração pública, é o princípio da eficiência, né? Então eu entendo que esgotada, né, todas as diligências investigatórias, né, não havendo mais viabilidade, né, na resolutividade de um inquérito, né, não havendo mais uma linha de investigação idônea, esses inquéritos têm que ter um final, ou para arquivar ou para denunciar. Eles não podem ficar perdidos indefinidamente, pedindo prazo de dilação sem qualquer solução. O relatório da Unesco, ele mencionou também o aumento no número de mulheres jornalistas, né? Como é que o senhor analisa esse aumento e a questão de combater também a violência contra a mulher, que aumentou assustadoramente? Eu sou professor universitário também, e essa é uma das questões que eu oriento também nas monografias, e eu vou usar uma metáfora. Eu acho que essa é como se fosse a zebra, não é? A gente não sabe se a zebra é um animal branco de listas pretas ou preto de listas brancas. E há pouco tempo fiz uma visita na delegacia da mulher e conversando com a doutora Caroline, que é uma das delegadas, e eu fiz essa pergunta, né? Se efetivamente está havendo um aumento da violência contra a mulher, ou se agora, com o empoderamento das mulheres, né, as políticas públicas... Aumentaram, né, as denúncias. As denúncias. Eu não tenho essa resposta, né? Porque o que se vê cotidianamente na imprensa, nos meios de comunicação, são denúncias. Todo dia aparece um caso de feminicídio, de violência. Não sei se estava essa questão da violência, ela estava perdida no meio da... Ou se estava sendo mascarada. Mascarada, né? Perdida. Agora mesmo com a alteração no Código Penal brasileiro, criada a figura do feminicídio como uma qualificadora do homicídio, se isso tornou assim mais relevante, né? E toda essa política pública voltada para a proteção da mulher, se isso, né, incentivou as pessoas a denunciar. E eu não tenho essa conclusão, né? É assustador, todo dia você ligar uma televisão, ler alguma coisa dos meios de comunicação e falar que alguém, por ciúmes, etc. A questão, assim, Dalciana, que eu acho, é que finalmente está se discutindo a questão do machismo, do patriarcado, que era uma coisa assim, não, isso é normal, sempre foi assim, não, isso está sendo questionado dia a dia. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, não se aquela velha isso. História, exatamente, então isso parece que está ficando para trás, né? As pessoas tinham conhecimento, mas não vamos nos meter, mas agora a coisa é muito forte, né?
órgãos, movimentos sociais, questionando, empoderando as mulheres nesse sentido. Mas eu não tenho essa resposta desse aumento, ou se na verdade são denúncias que agora vêm à tona. E como garantir o livre exercício da profissão dos jornalistas, não só por mulheres, como também por homens, diante desse quadro aí de violência? Não é uma tarefa fácil, né? Você vê que aquela imprensa tradicional ela não existe mais, né? Você não tem mais só TV, rádio e jornal, né? Você tem YouTube, você tem as redes sociais, tem uma série de coisas, as lives, etc., que eu não domino essa área, não é da minha área. Mas assim, existem os blogs, né? Então aquilo que era tradicional, que você melhor controla não, mas você tem um certo acesso, isso mudou muito e vai mudar cada vez mais, né? Há pouco tempo eu li uma entrevista até do Paulo Henrique Amorim, ele fala que as TVs abertas vão servir só para o cinema ao vivo, né? Porque vai ser tanto meio de acesso que não tem mais por que gravar alguma coisa, né? É muito rápido, né? Um jornal, a imprensa escrita, né? Ela está defasada em poucas horas. À noite você edita um jornal, bota na rua, de manhã cedo aquela notícia já está defasada. Então não é uma tarefa muito fácil, né? A questão da intolerância, a questão de toda essa da diversidade, Sim, entra nessa discussão, né? A pessoa está me criticando, pô, eu sou um promotor de justiça, mas eu sou um homem público, eu não vou aceitar críticas, é óbvio, mas também tem um limite, até onde vai meu limite, né? Então críticas são aceitas, agora tem gente que nem a crítica quer aceitar, e geralmente são pessoas que estão envolvidas com crimes, com corrupção, né, improbidades, etc., né? Tem alguma parcela de poder, ou econômico ou político. pode-se dizer que esses homicídios contra comunicadores podem ser considerados uma espécie de censura? É a forma de eu te calar, né? Em outras palavras, eu estou te calando. A maneira mais brutal, mais cruel, mais... Só mudou o estilo da censura. Exatamente. Né? Então eu vejo te criticar, te demitir, né? Que eu posso te tirar, né? do Ministério Público para te calar, mas tu vai monta um blog, monta um canal de YouTube e continua fazendo a mesma coisa, né? O CAOP Criminal tem se reunido constantemente com outros órgãos para verificar algumas possibilidades de mudança também naquela lei que pede a monitoração eletrônica, né? Quais são as mudanças necessárias para melhorar esse sistema que hoje já é bem aplicado aqui no Maranhão? Não, a gente não está pedindo a mudança, na verdade, Algumas adequações, adequações. Né? A monitoração eletrônica, ela é uma alternativa ao encarceramento, é uma solução eficiente, uma solução muito mais barata que o próprio encarceramento e mais humana, né? No estado do Maranhão, eu digo em todo lugar que eu vou, é um dos melhores sistemas que nós temos. A SEAP hoje tem a central dela ali na Curva do 90, muito bem montada, muito bem estruturada, são técnicos que sabem o que estão fazendo. 24 horas, né? 24 horas, não é? E agora tem uma equipe multidisciplinar recebendo as pessoas também, não é? Acompanhando aqueles casos. O que falta, na verdade, se você cria um sistema, as pessoas, tu tem que criar a cultura dessas pessoas utilizar esse sistema. Não adianta ter acesso a diversos sistemas. Ele está sendo subutilizado. O último dado que eu tenho sobre monitoração eletrônica, nós tínhamos mais de 3 mil tornozeleiras. Nós temos, né? Sim. E nós utilizamos só 900. Porque também tem uns fakezinhos que aparecem aí, botando tornozeleira no pé na pata de jumento, não sei o que, dizendo que aquilo é fake, né? Aqui nós temos a certeza que no Maranhão as coisas andam bem. Então a monitoração eletrônica ela vai bem. A nossa proposta, na verdade, é no sentido da saída temporária. Nós vamos batendo isso há uns 3 anos, dizendo que a lei de execução penal, em momento algum, ela diz que eles sairão nessas datas comemorativas. Por exemplo, Dia dos Pais, das Mães, Dia das Crianças, Natal e Réveillon. Inclusive gera uma confusão muito grande, altas críticas, por exemplo, pessoas que cometeram homicídios contra os pais, saem no Dia dos Pais, que mataram os próprios filhos, saem no Dia das Crianças. A lei fala... A lei não diz isso, né? Não, a lei fala em 5 saídas por ano,
E cada saída dessa, você pode sair durante, no máximo, 7 dias. Mas ela não disse. Convencionou-se, por algum motivo. Que seriam nessas datas festivas, né? Mas eu posso, como preso, para dizer assim, olha, eu quero sair, na verdade, no dia do meu aniversário, no aniversário do meu filho, no casamento de fulano. Não é? Você pulverizaria essas saídas. Nós tivemos a penúltima de 700 e pouco. Sim. Essa última agora, 600 e pouco. Você imagina o impacto que isso dá na segurança pública. Né? Então, o começo vai ser mais trabalhoso. Mas nós somos pagos para isso. Vai dar trabalho, mas você é pago para isso, para fazer isso. Né? Então, você conseguiria pulverizar essas saídas. Né? Então, daria um impacto menor, principalmente para a polícia militar. A nossa preocupação é o contingente que nós temos, que eu não posso revelar, e qual é a proporção que dá dessas pessoas para o contingente da Polícia Militar. Para que se dê conta de policiar uma cidade e controlar esses que estão na rua. Você tem que saber quantas pessoas estão em liberdade provisória, com ou sem tornozeleira. Você tem que saber quantas pessoas, né, estão em liberdade condicional, tem que saber quantas pessoas estão em saída temporária, quantas pessoas estão cometendo crimes e ainda não foram alcançadas pela polícia. Quanto que dá isso em relação à Polícia Militar? Alguém pergunta para a Polícia Militar se é bom ou se é ruim para ela? Não é? Ou diz assim, se vire, faça o seu trabalho. Então, essa é a nossa proposta. Nós vamos trabalhar há muito tempo, com muita dificuldade. Né? Agora mesmo nós estamos escrevendo um trabalho para ser divulgado em relação a isso. Nós não estamos alterando nenhuma coisa. A primeira vez que eu falei isso para o Conselho Penitenciário Estadual, disseram que eu estava restringindo o direito. Eu não estou nem mexendo na lei. Ao contrário, eu acho que eu valorizo a figura do preso. O preso vai dizer assim, não, isso aqui não interessa. Por exemplo, eu vou sair no Dia das Mães e eu matei minha mãe. O que eu vou fazer lá de fora da cadeia? Não é? Não, eu não vou sair dos mães. Vou dar um exemplo agora, estou me lembrando, da Suzane Richthofen. Sim. É até um constrangimento para ela, porque toda vez a imprensa vai para a porta do presídio e diz, olha, ela está saindo no Dia dos Pais e no Dia das Mães. Se ela saísse em outro dia, ninguém estava nem prestando atenção, a imprensa nem estaria em cima dela. Então, essas são as provas. O georreferenciamento, ele está caminhando bem. Em julho, nós vamos fazer a segunda etapa, que nós chamamos de diagnóstico criminal. Certo. E essa parceria, além de todos os órgãos municipais e estaduais, ela tem uma parceria importante com a Unicef. Né? A Unicef vai aplicar a metodologia plataforma de centros urbanos. E daí nós fizemos um recorte dentro da ilha chamado Cidade Olímpica. Nós vamos começar a trabalhar por lá, né? De uma forma muito tranquila, seguindo a metodologia Unicef. Promotor de Justiça Cláudio Cabral Marques, coordenador do Centro de Apoio Criminal, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, pelas novidades aqui no MPTV. Eu que agradeço, estou sempre disposto aqui à disposição de vocês para prestar esclarecimento e novos projetos e novas informações. Muito obrigado. Até que ponto vai o atendimento preferencial? O atendimento prioritário, ele é previsto em lei, na Lei 10.048, e se destina a pessoas idosas com 60 anos ou mais, né? Pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e as pessoas obesas. Quando nós pensamos em atendimento prioritário, nós pensamos só na fila, mas ele, na verdade, vai muito além disso. Atendimento prioritário é um gênero que se divide em atendimento diferenciado, né? Tratamento diferenciado ou atendimento imediato. Tratamento diferenciado, ele pode ser prestado, por exemplo, através da disponibilização de um intérprete de Libras, de assentos preferenciais, acesso e permanência de canjias, entre outras hipóteses. Já o atendimento imediato, ele é o primeiro a ser realizado após a conclusão do atendimento em curso. Então, voltando à ideia da fila, se nós tivermos o atendimento destinado a pessoas, né, previstas na Lei 10.048 com uma longa fila, elas têm sim direito de serem atendidas no guichê destinado ao público em geral. Em relação à questão do limite, o decreto 5296, que trata, por exemplo, da questão do atendimento à saúde em instituições públicas e privadas, ele define que, nesses casos, quem vai definir a prioridade não vai ser a lei, mas o médico. Vai verificar, na verdade, quem está em uma situação de maior emergência. Por exemplo, se tiver uma pessoa de 20 anos baleada e um idoso com uma situação de febre não muito grave, o médico ele pode sim fazer o atendimento dessa pessoa jovem, em primeiro lugar, que corre risco de vida, em detrimento desse idoso que vai precisar aguardar.
Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.